Qual a resposta que a Secretaria de Assistência Social e Habitação de Criciúma tem para aquela ação da Polícia Militar, com mais de 30 policiais militares, funcionários da Secretaria estiveram fazendo levantamento no Residencial Carmel, aonde 272 famílias foram cadastradas, mas nem todas estão morando até o momento. Paulo César Bittencourt, que é o coordenador. O que houve? O que tem de prático desse levantamento? Alguma resposta já, secretário? Sim, já concluímos o relatório. Foram feitas 272 abordagens nos 272 apartamentos. Obviamente que alguns estavam fechados, mas foi feito um relatório com essas informações. E a partir de hoje a gente vai estar protocolando na Caixa Econômica Federal as situações que a gente observou nessa vistoria geral que foi feita no Residencial Carmel. Quais foram as principais irregularidades constatadas lá, secretário? Várias irregularidades, desde apartamento fechado, até apartamentos ocupados de forma irregular. Pelo menos as pessoas que se apresentaram de início não eram os beneficiários daquela unidade habitacional. Eventualmente, essas pessoas possivelmente serão chamadas pela Caixa Econômica Federal para justificar o porquê quem estava lá não era o beneficiário e sim uma outra pessoa, e aí as pessoas vão justificar, vão ter a oportunidade de fazer a defesa, se de repente quem estava era um parente e por algum motivo não estava, ou se realmente alugou, vendeu, aí vão sofrer as consequências que o próprio contrato que essas assinaram lá no momento do que foram beneficiadas já prevê desde o início. Ali tem muitos apartamentos vazios lá no Residencial Carmel. É atribuído ao quê? Temeram, ficaram com medo, ou negociaram, estão pagando? O que se levantou até agora sobre isso? Isso, a gente acredita que as pessoas, algumas têm medo de estar ali por algum motivo, ou foram ameaçadas, ou fizeram uma rescisão com a Caixa e de repente o processo ainda está um pouco lento e não chegou até o Departamento de Habitação para um encaminhamento de uma nova família para ocupar. Então são motivos diversos. Normalmente quem faz essa apuração é a Caixa Econômica Federal, o município faz a vistoria, identifica que o imóvel está fechado ou está habitado de forma irregular, e a Caixa Econômica precisa também fazer uma checagem com relação ao contrato, porque o contrato de compra e venda existe, apartamentos não foram dados de graça, essas pessoas, a gente fala muito que ganharam, foram contempladas, mas elas estão pagando, isso tem um valor a ser pago e existe uma relação comercial entre essas famílias e a Caixa Econômica Federal. Então, mesmo que a gente observe que o apartamento está fechado, a Caixa Econômica Federal recebe essa informação do Departamento de Habitação e faz aí um cruzamento de dados para saber, está fechado, mas a pessoa está pagando, o que aconteceu. Nós já tivemos um caso em que uma família tinha ficado 30 dias fora, mas estava cuidando de um familiar doente e conseguiu comprovar que estava realmente cuidando do familiar doente. Outras pessoas possivelmente não vão comprovar ou vão alegar que realmente é falta de segurança, ou é um medo, ou é alguma ameaça, e aí as providências com relação à desocupação e ao chamamento de uma nova família para ocupar, isso vai acontecer com certeza. Ação da Secretaria, ação da Polícia, encaminhamento para a Caixa. Além disso, tem outros encaminhamentos que a Secretaria busca que terá resultado positivo, secretário? Sim, a gente acredita que com essa ação, isso deve refletir também nos outros condomínios. As pessoas precisam saber que este é um imóvel que é destinado a famílias que passaram por um credenciamento e obtiveram pontuação para receber aquele imóvel, então isso deve refletir também nos demais. O Departamento de Habitação, sempre que recebe a denúncia de um ou outro imóvel que está habitado de forma regular, faz a vistoria. No edifício Carmel era uma quantidade muito grande, por isso foi feita uma ação conjunta, já fazer uma vistoria geral, e agora a gente aguarda o pronunciamento da Caixa Econômica com relação a essas informações que a gente repassou, para que agora a gente possa fazer o cruzamento dos dados, saber realmente o porquê aquelas famílias, se estão pagando realmente as parcelas também ou não, e o do porquê do abandono ou da troca, venda, aluguel, enfim, as mais diversas formas de irregularidades que a gente tem encontrado. Para concluir, secretário, sobre apartamentos. Dentro dessa reportagem, a dona Orandina Colombo, ela que foi contemplada, entre aspas, porque está pagando o apartamento lá no Residencial Jardim União. E segundo ela,
Quando saiu para dormir na casa de uma filha, voltou, o apartamento estava tomado por outras pessoas. E ela foi ameaçada, tendo que tirar todos os móveis dentro de casa. Essa informação também chegou aqui na sua secretaria. O que a secretaria fez em relação a este caso? Isso. A secretaria sempre que recebe, e não foi o caso dela, ela na época em que ela esteve aqui, ela estava ocupando o apartamento, ela relatou para nós que à noite ela não poderia ficar no apartamento por um problema de visão, glaucoma, se não me engano, e por conta disso à noite ela tinha que dormir com o filho, com algum familiar. E à noite eles estavam invadindo este apartamento dela. Então o apartamento dela continua sendo habitado por ela, estava pelo menos no dia que ela veio aqui pela manhã. E a gente orientou, e ela já tinha feito isso, é um caso de polícia, é um boletim de ocorrência, há uma invasão no espaço que é dela, ela não vendeu, não cedeu, então não é um caso de uma ocupação irregular que dependa do Departamento de Habitação, é o caso de uma ocupação irregular de uma invasão de privacidade que é um caso de polícia, é um caso de justiça, e aí não compete ao Departamento de Habitação, né, mediar esse tipo de conflito. Isso é uma situação realmente da justiça, e ela já tinha feito o boletim de ocorrência e com certeza deve estar aguardando as providências da Polícia Civil e Militar. Não é um caso de ocupação irregular, é um caso de uma ocupação criminosa, de polícia mesmo, né? Parece que ela foi ameaçada, foi o que ela relatou, e aí não cabe ao Departamento de Habitação mediar este tipo de conflito. Secretário, existem outras denúncias daquele residencial de invasões por terceiros? Sim, sempre que as pessoas colocam essas informações para nós, a gente orienta que façam um boletim de ocorrência, né, que vão até o departamento de polícia mais próximo para que realmente isso seja relatado. As pessoas querem e ainda têm a vontade de permanecer no residencial, então não cabe ao departamento de habitação fazer uma denúncia por conta disso, porque a pessoa quer estar ali, ela quer estar. Ela está sofrendo um processo criminal de alguém que está ocupando um espaço indevido, que não foi convidado a estar ali. Diferente dos outros casos onde as pessoas alugam, as pessoas vendem, as pessoas trocam, as pessoas chamam outros para ocupar o espaço, aí estão tirando a vez de quem está na fila, de quem precisa, de quem paga aluguel, de quem está morando em situação de vulnerabilidade. Aí o departamento de habitação precisa intervir. Nesse caso não, essa pessoa que foi contemplada, ela quer estar lá, ela está sendo impedida por uma força que está alheio à vontade dela, e aí sempre que isso acontece a gente precisa, e ela é quem deve fazer isso, acionar a força policial.